Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. O equilíbrio na vida cristã. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação na Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, setembro de 2010. Introdução. Você sabe o que é ser equilibrado? O que é equilíbrio? É uma coisa tão simples. Só para ilustrar, se uma cadeira tivesse apenas 3 pernas e alguém se sentasse nela, iria cair. Se ela tivesse 2 pernas, o tombo seria maior ainda. Se ela tivesse somente uma perna, então, a pessoa teria que se equilibrar para ficar sentado nela. Se é que isso é possível. Como a cadeira tem 4 pernas, quando alguém se senta, não acontece nada. Querido ouvinte, sobre a falta de equilíbrio na vida espiritual, o Senhor disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Aprove a Deus trazer o conhecimento pleno para que pudéssemos ter, aqui na terra, uma vida equilibrada. O nosso modelo é um só, Jesus. Não temos outro modelo. Quando o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele nos mostrou que estava imitando ao Senhor e que podemos fazer o mesmo. Minha oração é uma só e essa: Senhor Deus, enche agora o nosso coração para que possamos ser imitadores de Cristo. Traga transformação, mudança de vida, e que o equilíbrio de Jesus seja também nosso equilíbrio. Meu Senhor e Pai, que cada ouvinte esteja com o coração aberto à Tua palavra e de uma maneira gloriosa, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, espalhando bênção, vitória, graça e misericórdia sobre a vida dele. Maravilhosa é a Tua presença, o Teu agir na vida dos Teus filhos. Meu Deus e Pai, derrama, Senhor, sobre cada ouvinte mais da Tua graça, do Teu poder maravilhoso, e que ele seja inundado pela Tua presença, nesta hora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. A autoridade de Jesus. Encontramos 4 evangelhos nas Escrituras: o de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. São 4 relatos, por assim dizer, pintados por cada um deles acerca do Senhor Jesus, do seu ministério, da sua vida. Quando você lê, percebe que todos são diferentes, mas complementares. São faces diferentes do mesmo Jesus, com quem cada um desses discípulos teve a oportunidade de conviver. Até a vinda e encarnação de Jesus foram muitas as profecias e sinais nesse sentido. Numa visão, o profeta Ezequiel contemplara assim a Jesus. A forma de seu rosto era como de um homem. À direita, as 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4. Ezequiel capítulo 1, verso 10. Com frequência, essa visão é relacionada a cada um dos 4 evangelhos. Agora, veja a visão de João tivera, conforme descrita em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Guardadas as devidas proporções e contexto, é quase a mesma revelação em épocas tão distintas. Meus irmãos, não há nada nas Escrituras que não tenha uma razão de ser. Mateus apresenta Jesus como leão ao falar da sua autoridade e do seu poder. Repare que ele abre o Evangelho apresentando a genealogia de Jesus, que o leva a ser conhecido como rei. Tudo para falar do reino de Deus. Cada ação de Jesus, seu poder sobre a natureza, as enfermidades, os espíritos demoníacos, etc., retrata acima de tudo sua autoridade. Mateus abre seu evangelho apresentando a genealogia de Jesus para fechá-lo, falando da chamada da grande comissão, quando Jesus afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. Creio que a intenção de Mateus, ao apresentar a autoridade de Jesus, é mostrar que ela pode ser compartilhada, pois cada um recebe a Jesus como Senhor e Salvador, recebe essa autoridade.
a autoridade do leão. Alguém que já esteja na fé há 60 anos e outro que esteja apenas 2 semanas, os dois têm a mesma autoridade, pois quando uma pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a habitar nela. Reforçando então essa autoridade apresentada por Jesus, vejamos, por exemplo, quando ele faz cessar uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, verso 23 a 27. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Questionaram, surpresos, os discípulos. Foram muitas as manifestações nesse sentido, na cura de vários enfermos, na libertação dos opressos e endemoniados, ao ressuscitar a filha de Jairo, e muito mais. Vejamos outro exemplo, que quando ele liberta um homem opresso e amarrado por uma legião de demônios, este homem era da cidade de Gadara. Veja o texto. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. Eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Mateus capítulo 8, verso 28 a 34. Deduz-se por esse texto que tamanha era a autoridade de Jesus, que de longe os demônios reconheceram isso. Era algo visível. Assim com esse, são muitos os exemplos selecionados por Mateus, com a intenção dele se mostrar esse poder de Jesus como leão. E o mais glorioso disso é que essa autoridade não foi dada por Jesus, agindo em seu nome e poder. Mas cabe aqui um esclarecimento. A autoridade de Jesus estava ancorada não só no seu poder, mas na sua santidade, no seu testemunho, pois era dependente, submisso e obediente ao Pai. Não se trata, portanto, de agir em seu nome e sua autoridade, como um passe de mágica para obter tudo. É autoridade com responsabilidade. É possível ver nos evangelhos que em muitas ocasiões Jesus optou pelo anonimato, pela descrição, pois nunca teve como intenção o exibicionismo. Jesus era, acima de tudo, autoridade, mas também servo. É disso que vamos tratar no capítulo. Outra ressalva importante: a intenção de Mateus em mostrar muito dos feitos de Jesus era para reforçar que ele era o Messias, há muito esperado e desejado. Embora fosse rejeitado por muitos como Messias, cabia-lhe a gloriosa missão de anunciar e implementar o reino de Deus, o reino do Pai, junto aos homens, mas que, por palavras, Jesus revelou que esse reino, por meio de suas ações, que traduziam graça, favor, misericórdia, libertação e salvação. Seja servo como Jesus. Se Mateus apresenta Jesus como leão, como quem tem poder e autoridade, Marcos o apresenta como boi, retrato do seu espírito de serviço e submissão. Lemos no capítulo 10, verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é equilíbrio na fé.
O equilíbrio não é apenas a autoridade do leão, mas também a disposição de serviço e a humildade do boi. Marcos assim retrata Jesus com a clara intenção de levar os leitores à compreensão da necessidade de servir, de sermos humildes. O boi é um animal que sabe que nasceu para morrer. Jesus sempre teve essa compreensão de que viera ao mundo para morrer em nosso lugar. Numa análise sobre o Evangelho de Marcos, a Bíblia Almeida, século XXI, edição Vida Nova, traz o seguinte comentário. O Evangelho de Marcos destaca-se sobremaneira como o Evangelho da ação. Contém apenas um dos longos discursos de Jesus, o discurso do Monte das Oliveiras. Por outro lado, demora-se com a narração dos feitos de Jesus, apresenta-nos mais as obras que as palavras de Cristo. Marcos registra 18 dos milagres de Jesus, mas apenas 4 de suas parábolas. Esta ênfase nas ações é apropriada para o evangelho escrito provavelmente em Roma e que visava em primeiro lugar aos romanos. Marcos emprega 10 latinismos e faz referências ao Antigo Testamento em número bem menor do que os outros evangelistas. Explica os costumes dos judeus aos seus leitores romanos. Nem sequer emprega a palavra lei, que ocorre 8 vezes em Mateus, 9 vezes em Lucas e 15 em João. Por visar especialmente aos romanos, Marcos omite qualquer referência à genealogia e à infância de Jesus. Os romanos interessam-se mais pelo poder que pelas árvores genealógicas. É por isso que, em Marcos, Jesus é apresentado como o grande vencedor sobre a tempestade, sobre os demônios, as enfermidades e sobre a morte. Ele é o servo do Senhor, conforme Isaías. Em primeiro lugar, o servo conquistador. Em seguida, o servo sofredor e, finalmente, o servo triunfante pela ressurreição. Embora o Evangelho de Marcos seja principalmente histórico, também apresenta forte colorido teológico. O primeiro versículo dá a nota-chave. O Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A divindade de Jesus é enfatizada várias e várias vezes, quer de forma explícita, quer implícita. Ele é o Filho do Homem, o Messias, aquele por quem os séculos haviam esperado. Uma das mais vigorosas passagens teológicas dos evangelhos sinóticos menciona Jesus declarando que o Filho do Homem veio para dar a vida em resgate de muitos. Capítulo 10, verso 45. Conforme indica o primeiro versículo do livro, este é, acima de tudo, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação por meio da sua morte expiatória. De fato, Jesus é revelado, dentre outras coisas, como servo, para ilustrar essa importância de sermos como ele. Permita-me contar algo. Temos um projeto de restauração de meninas vítimas de prostituição infantil. É um trabalho social efetivo, mas ao mesmo tempo uma extensão e face desse evangelho do serviço de boi. Quando as meninas chegam sujas, machucadas, feridas, é preciso tomá-las e envolvê-las com amor e misericórdia. Meu querido, Deus tem dado uma visão à nossa igreja. Uma igreja muitas vezes pode ser grande, com um número infinito de membros, mas é tão importante que cada membro seja cuidado. A palavra diz: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. A carga, muitas vezes, não é o marido que não é crente. Uma enfermidade, nada disso. Muitas vezes são as pressões do dia a dia, as situações delicadas, a desgraça do desempregado. E quando uso o termo desgraça, quero dizer que é a falta de graça mesmo, ou seja, no sentido de que a graça muitas vezes não canta o seu hino tão maravilhoso e o coração fica doído e machucado. Sejamos servos como igreja. Jesus, no Evangelho de Marcos, nos mostra essa face. A face de sermos servos, de fazermos algo em prol do outro. Como igreja, devemos perguntar às pessoas: há alguma coisa que eu possa fazer por você? Como posso servi-lo? Mas sabe por que muitas vezes não se faz essa pergunta? É porque muitos não querem ouvir a resposta, pois essas pessoas poderão dizer: sim, eu preciso.
Quantas vezes, querido, você tem a oportunidade de servir, mas lhe falta aquela disposição de ir a tantos lugares onde existe tanta necessidade de uma palavra, de uma visita. Se você chegar a um hospital, na enfermaria e perguntar: quem não recebeu nenhuma visita esta semana? Você verá algumas mãos se levantando. Se aproxime daquelas pessoas e comece a servi-las. Esse é o evangelho da face do boi. Esse é o evangelho do serviço, do ser servo. Jesus, o Filho do Homem. Jesus também tem outra face, a face do homem. Você sabia que o Evangelho de Lucas é o que mais aparece a intervenção de anjos? Você vai encontrar anjos em praticamente todos os capítulos, porque os anjos são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. De novo, vejamos o que a mesma Bíblia Almeida do século XXI comenta acerca desse Evangelho, na página 1019. O grande tema do Evangelho de Lucas é: Jesus Cristo é o Salvador divino. Desde o início, tudo se concentra em torno desse fato supremo. Mesmo antes do nascimento de Cristo, o anjo, como mensageiro de Deus, ordenou a Maria que o chamasse Jesus, capítulo 1, verso 31, que significa o Senhor salva. Aos pastores, o anjo trouxe novas de grande alegria, capítulo 2, verso 10, anunciando que na cidade de Davi nascera o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Evangelho de Lucas é um evangelho de anjos, um evangelho de louvor, de cânticos. Nenhum dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, apresenta mais louvor e adoração que o de Lucas. Isso porque fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando acompanhamos a Jesus em Lucas, vemos um Jesus mais humano, mais homem, por assim dizer. O vemos cansado, com fome, sendo tentado. Algumas vezes o encontramos esgotado, irado. Jesus em Lucas é apresentado como tendo a face do homem. Nós somos homens e muitas vezes queremos nos apresentar aos outros como sendo aquilo que não somos de fato. Não quero dizer que a todo instante devemos ser como boi, em constante serviço, pois somos limitados, inclusive no físico e no psicológico. Não é errado, por exemplo, jejuar 40 dias e orar no monte 50 noites, mas você também é humano, é limitado. Você precisa do alimento, do sono, do descanso. Você não come somente o maná do céu, espiritualmente falando. Então, como homem no sentido genérico, homem e mulher, você tem emoções e sentimentos, sonhos e desejos, trabalha, estuda, tem vizinhos, uns bons, outros nem tanto, quem sabe, colegas de trabalho, de igreja, e conciliar tudo isso requer equilíbrio, o que nem sempre é possível, mas Jesus é o nosso modelo, pois ele foi ao mesmo tempo Deus e homem, homem e Deus. O Evangelho de Lucas, então, apresenta Jesus como o Filho do Homem, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, verso 56. Nesse Evangelho, você encontra em detalhes absolutos tudo sobre o nascimento de Jesus, desde Maria recebendo a anunciação de que geraria um filho, até o nascimento de fato e de sua apresentação no templo, seu batismo nas águas e no Espírito Santo, para, em seguida, ser tentado pelo diabo no deserto. Vejamos o texto sobre a anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entretanto, o anjo onde estava disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se em pensar no que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Lucas capítulo 1, versos 26 a 38. Porque Maria se colocou como serva, é que o Espírito Santo pode encontrar nela a pessoa ideal para gerar Jesus. Jesus foi homem, segundo a vontade de Deus, amigo, compassivo e próximo, homem ideal de Deus. Em Lucas vemos Jesus sendo amigo de publicanos, samaritanos, tendo compaixão. Ele esteve próximo dos discriminados, dos excluídos, dos marginalizados e rejeitados. Veja os versos 29 a 37 do capítulo 7 de Lucas. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações, e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizendo: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. No mesmo capítulo, verso 13, vemos Jesus esboçando compaixão por uma viúva que chorava pela morte do único filho que tinha. Vendo o Senhor, se compadeceu dela. Ele disse: Não chores. Agora veja o verso 27 a 37 do capítulo 10 de Lucas, que trata do imenso amor e da grande compaixão pelos necessitados. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. Poderíamos aqui pontuar inúmeras passagens desse maravilhoso evangelho que retratam a misericórdia e a compaixão de Jesus como Filho do Homem. Por ora, contudo, cabe aqui finalizar com uma passagem desse mesmo evangelho que trata a necessidade também de agirmos como ele.
Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 13, verso 1 a 3. Jesus, o nosso Deus. Agora vejamos, por fim, o último evangelho, o de João. Esse, assim, apresenta Jesus logo no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, verso 1. João aqui apresenta Jesus como sendo Deus, ou seja, como tendo então a face de águia, dentro da visão que o profeta Ezequiel tivera. É a águia simbolizando Jesus como Deus. Águia é a ave que voa mais alto, em direção ao sol. É tão interessante que o sol não queima seus olhos. Encontramos no Evangelho de João Jesus como Deus, o que ele realmente é. Ele nos mostra a realidade da face do Senhor como Deus. No Evangelho de João encontramos 8 vezes Jesus dizendo: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Segundo ainda comentário da Bíblia Almeida do século XXI, página 1062, o quarto evangelho declara expressamente o propósito do livro. Jesus realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 20, verso 30 e 31. Do prólogo, capítulo 1, verso 1 a 18, com um grande clímax. E vimos a sua glória, versículo 14. Até a confissão de Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Capítulo 20, verso 28. O leitor é constantemente constrangido a prostrar-se de joelho em atitude de adoração. Jesus Cristo é mostrado como mais que um simples homem, na verdade, mais do que um mero enviado sobrenatural ou representante da divindade. Ele é o verdadeiro Deus que veio em carne. Os hebreus que esperavam o Messias da promessa, capítulo 1, versos 19 a 26, necessitavam de provas de alegação de que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. João apresenta essas provas. Os milagres dos sermãos escolhidos pelo evangelista, dentre todos os que os discípulos presenciaram em apenas 20 dias dos 3 anos do ministério público de Jesus, convalidam de forma impressionante e decisiva a condição de Cristo, o Filho de Deus. 8 sinais ou ações não apenas revelam seu poder, mas também atestam a glória do divino detentor da graça redentora. Jesus é o grande eu sou, a única esperança de uma raça que, não fosse por ele, nada mais podia esperar. Água transformada em vinho, comerciantes e animais por sacrifícios expulsos do templo, o filho de um nobre curado à distância, o paralítico curado no sábado, a multiplicação dos pães, Jesus caminhando na superfície da água, a visão restaurada a um cego de nascença, Lázaro chamado de volta da morte. Todos esses milagres revelam quem é Jesus e o que ele faz. De forma gradual, João o retrata como a fonte da nova vida, a água da vida, o pão da vida. Até seus próprios inimigos recuam e caem perante o eu sou, que se entregava voluntariamente ao sofrimento da cruz. Capítulo 18, versos 5 e 6. Jesus é a videira. Em Caná da Galileia, ele realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho. Vejamos o texto de João capítulo 2, verso 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então
ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, lhe serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo a capítulo, encontramos estas 8 expressões do Senhor dizendo: eu sou. Jesus diz claramente: eu sou Deus. Interessante que João foi o discípulo mais próximo de Jesus e por isso teve condições, por assim dizer, de apresentá-lo como era e ainda é um filho de Deus. João também é descrito como sendo o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 21, verso 20 e 24. Dos 4 evangelhos apresentados, o de João é tido como o mais teológico deles, quando nele seu autor trata da natureza e pessoa de Cristo e o significado da fé nele. Jesus é apresentado neste evangelho como Filho de Deus. Provavelmente, por conta de viver sempre nas alturas e também por sua majestade, por assim dizer, poderemos dizer que, pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus e estar nas alturas com o Pai, é que as suas faces é a de águia, pois como águia, Jesus vive nas alturas. Eis então, de modo sucinto, a revelação da pessoa de Jesus pelos 4 evangelhos. Como leão, para representar o seu poder, a sua autoridade, como boi, novilho, para retratar seu espírito de serviço e humildade, como homem, para referir-se à humanidade, e por fim, como águia, para indicar sua majestade e deidade. Conhecer, portanto, cada um dos evangelhos é conhecer também o próprio Jesus em toda a sua plenitude. Conclusão. Amado ouvinte, em cada circunstância devemos apresentar uma face do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ser batizado com o Espírito Santo, profetizar, falar em línguas, são realidades que têm que encher o nosso coração. Caminhar por fé, caminhar por uma vida abundante, caminhar cheio do Espírito Santo é uma realidade. Você precisa apresentar cada face do Senhor em sua vida. Se você encontrar uma pessoa endemoniada, qual face do Senhor você apresentará? A autoridade ao dizer aos demônios: sai em nome de Jesus. Quando digo que você deve apresentar as faces de Jesus, não significa que Jesus tem muitos corpos. Jesus é um. Mas a face, o modo como ele se apresenta, como se revelou nos 4 evangelhos, traz para nós um sentido de entendimento. Diante das necessidades das pessoas, se você encontrar uma pessoa ferida, machucada, alguém que está precisando de comida, que face você deve mostrar para ela? A face de Jesus como servo. Você vai cuidar das feridas daquela pessoa, vai alimentá-la. Como servo, Jesus disse: eu vim para servir. Sirva, querido. Jesus é o nosso modelo. Diante de um problema na família, seja com o seu marido, sua esposa e seus filhos. Como homem, o que aquela pessoa está precisando naquela hora? De sentido para existir, de respostas para a vida. Como homem, ele está desempregado. Precisa de quê? Precisa de emprego, precisa ter trabalho, precisa desta revelação dos homens, precisa da ministração de anjos em sua vida. Como homens, precisamos de algo que enche os nossos corações e nos faça subir às alturas. Queremos subir ao Monte Santo de Sião, mas não é simplesmente subirmos ao monte, contemplarmos a glória do Senhor, nos alimentarmos e recebermos da unção. Podemos subir, mas precisamos descer, porque aqui
na terra que a vida continua. O que eu quero mostrar é o que significa a necessidade do equilíbrio na vida. Temos um modelo de equilíbrio, que é Jesus, e ele é apresentado em 4 evangelhos, não apenas em um evangelho. A palavra de Deus poderia ter concentrado tudo em um único evangelho, mas o Espírito Santo nos trouxe a revelação nos 4 evangelhos, porque nós precisamos ter a realidade e a compreensão da ministração completa. Em nossa igreja, o propósito é apresentar Jesus em toda a sua plenitude. Apresentamos Jesus como Deus, mas temos que apresentá-lo também como servo, como igreja, ajudando as crianças necessitadas. O servo faz isso. Andando pelos hospitais, vamos pelos presídios. Só o Evangelho faz toda a diferença. Que você possa considerar a necessidade do equilíbrio em sua vida. Queremos ser uma igreja equilibrada. A igreja que são apenas leões é só cura, libertação. É uma bênção, mas e as outras faces? Outras só querem ser boi, só assistência social, cesta básica, cuidar das crianças. Há outras que querem só o homem, só encontro de casais, só comunhão, só lazer, só futebol. Mas e a outra parte? Há outras que querem viver só lá no monte, só voando lá em cima. Não é assim. Precisamos de uma vida equilibrada. Ser cristão é ser essa pessoa. A palavra diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você é o melhor de Deus. Você é esta nova criatura. Por isso, hoje, você tem este coração novo. O coração é o centro da vida. É o que você é. Você tem esse novo coração, esta nova vida, uma vida de vitória, em nome do Senhor. Esta é a minha oração final por ti. Ó Deus e Pai, agradeço pela realidade da tua vida na minha vida. Eu te agradeço porque tenho recebido um novo coração. Eu te agradeço por Jesus, o teu Filho, meu exemplo. Eu te agradeço porque eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. Eu tenho dentro de mim o leão. Eu tenho autoridade do teu nome. Eu tenho a face do boi, porque eu sou servo. Senhor, eu tenho a face do homem, porque eu sou homem. E como homem, o Senhor conhece as minhas lágrimas, as minhas dores, meus desencontros, minhas necessidades. Mas eu tenho a face da águia. Eu posso voar às maiores alturas, contemplar a glória do Senhor. Nesta hora, venha ao meu coração, para que jamais eu possa esquecer desta realidade e que eu possa viver a plenitude da sua vida na minha vida. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor.
Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.